live de hoje vai ser sobre o plantio inteligente de pastagem, tá? Podemos começar, André? Claro, vamos Vamos lá. lá. Então, por onde a gente deve começar? Quais são os processos de formação de pasto que a gente deve fazer para que seja considerado um plantio inteligente? Por mais óbvio que pareça, a escolha da área onde vai ser plantado o pasto é o ponto onde se deve começar o processo. Por quê? Porque quando a gente escolhe a área, nós estamos escolhendo um local onde um solo está ali, foi entregue pela natureza, né? Ou se ele é um solo argiloso, solo arenoso, se o relevo é ondulado, se ele é plano, se ele é sujeito à inundação, enfim, características que a gente tem pouca ou nenhuma interferência sobre ele. E em cima disso, a gente também vai olhar para dentro da capacidade de investimento que a fazenda tem naquele ano, para saber o que pode fazer para mudar dentro da possibilidade agronômica e econômica para mudar a realidade daquela área que vai ser plantado pasto. Por exemplo, se é um solo que é bastante ácido, então que a gente tenha que aplicar calcário para melhorar essa acidez e criar uma condição melhor para o pasto que nós queremos plantar ali. Ou se é um solo com muito alumínio ou muita salinidade, que seja mais adequado utilizar gesso na correção, ou se são solos que já foram lavoura no passado e que já estão com essas questões básicas resolvidas, enfim. Isso começa por aí, e aí o próximo passo é escolher direito a espécie de capim que vai ser utilizado. Então, qual pasto vai ser utilizado? A área suporta um braquiarão? A área suporta, é mais adequada para decumbens? É um local onde a gente pode utilizar alguma dessas novas variedades que vêm sendo lançadas em grande velocidade nos últimos 6 anos? Então, o plantio inteligente começa exatamente nessas três perguntas, né, a resposta para essas três perguntas. E aí a gente vai para o campo efetivamente. E nenhuma formação de pasto pode ser considerada inteligente se ela não tiver um processo adequado de preparação do solo. Aí agora a gente começa a trabalhar, para de pensar e vai para mãos à obra, quer dizer, trator à obra, ou enxada à obra se for uma propriedade pequena. O preparo bem feito do solo, ele economiza recursos importantes nos anos depois que se implanta a pastagem em limpeza do pasto. Então, a gente precisa que a semente tenha um contato com o solo adequado para que ela germine rapidamente, se estabeleça, se transforme numa área de pasto e que abafe qualquer competição com as plantas daninhas eventuais que estejam ali. Isso quer dizer que a gente precisa, num sistema, vamos falar dos dois principais modelos, no modelo tradicional, que é o modelo de gradagem, ou seja, a gente vai passar uma grade pesada na área para destruir a vegetação anterior, vai se dar um tempo de descanso para que aquilo ali aconteça uma fermentação nessa área. Em seguida, depois de 20 dias, 30 dias, e guardem bem esse tempo que eu estou falando, depois da primeira grade, né, 25, 30 dias, aí a gente vem especialmente com a parte da finalização do preparo, que vai permitir o plantio. Então, depois que eu fiz a primeira grade, e eu preciso esperar esse prazo que eu comentei, 3 a 4 semanas, para que aconteça uma fermentação e uma destruição
da matéria morta que esteja no solo. E aí a gente pode entrar com a segunda grade, uma segunda grade pesada, uma grade niveladora, jogar a semente finalmente no solo e não esquecer de cobrir a semente para aumentar a aderência do solo à semente, de maneira que acelere a germinação. Então esse é o processo tradicional e que, quando ele é bem feito, ele garante que os pastos vão ser estabelecidos muito rapidamente e que a gente vai ter uma pastagem limpa e produtiva ao longo dos anos. De um tempo para cá, tu ia me perguntar aí, mas eu vou te interromper. De um tempo para cá, o pessoal começou também a utilizar plantio direto em áreas de pastagem. Então é bastante comum, especialmente quando se tem uma recuperação de área degradada, quer dizer, um pasto que já foi plantado alguma vez, se deteriorou e vai ser plantado de novo. Muitas empresas escolhem por fazer uma dessecação da área, então, em vez de usar grade, vai usar um herbicida para poder segurar a vegetação que estava ali anteriormente, e é feito o plantio direto com o uso de máquinas específicas que conseguem colocar a semente dentro do sulco sem precisar virar o solo. Isso, por incrível que pareça, essa técnica tão moderna, ela também é parecida com as técnicas mais tradicionais que o pessoal utiliza aí em Alagoas e em diversos outros locais, de plantio com dessecação nas encostas, e as pessoas entram com matraca ou saraquá, de acordo com o local, cada um chama de um jeito, mas que são equipamentos manuais onde se coloca a semente, vai se colocando a semente sem revirar o solo também. Então, o plantio de encosta, o plantio de saraquá, e é bastante curioso que o super moderno, que é o plantio direto, tenha tanta relação com essa técnica tradicional que é utilizada já há centenas de anos, né, no plantio. Então, o plantio inteligente, para resumir tudo isso que eu conversei aqui sem parar, o plantio inteligente ele começa pela escolha da gramínea pelo preparo do solo adequado para que a gente tenha o mínimo de competição com essa gramínea que vai ser introduzida e o máximo de velocidade da germinação. Beleza, André. Nossa próxima pergunta é: qual é a importância de se ter uma análise de solo antes do plantio? Porque a gente sabe que, há muito tempo atrás, os produtores com uma mentalidade mais antiga, muitos tinham áreas que tinham já um clima favorável, o uso de pastagens mais rústicas, então os produtores, os pecuaristas acabavam achando que não era necessário ter tanto cuidado com a questão da conservação do solo. Então, não havia tantas práticas de conservação do solo, manejo do solo, que fossem tão eficientes. Então, qual é a importância da gente ter a análise de solo antes de fazer o plantio? Infelizmente, a pecuária sempre teve bastante atrasada nessas questões vinculadas à melhoria de fertilidade do solo e a correção do solo, que são uma maneira barata e rápida de se fazer uma grande melhoria das condições ambientais, também são deixadas de lado. Então, uma análise de solo, que custa em torno de R$ 100, uma análise completa, permite que se organize um investimento e até se economize muito recurso de milhares de reais por ajudar a orientar o que efetivamente o solo necessita, especialmente na fase 1, né, em termos de calcário e gesso, e depois, mais na frente, em termos dos outros fertilizantes que eventualmente sejam necessários na área. Então, a análise de solo é o que vai nos guiar para aplicar o produto corretivo, calcário e gesso, no pré-plantio, e com isso garantir um solo mais bem preparado, um solo que tem mais condições de proporcionar
ao pasto uma produção grande, raízes profundas, vigorosas e folhas que se recuperam rapidamente depois do pastejo. Justamente só através da amostra e da análise de solo que a gente tem condição de determinar o que vai ser, o que deve ser utilizado na área de maneira racional. Tá. O que o produtor deve levar em consideração na hora da escolha da planta forrageira? É uma pergunta com diversas nuances, porque a gente pode levar em consideração, André, levaria em consideração qual é a planta que tem capacidade de ser mais produtiva para a minha situação específica. Não a mais resistente, mas sim a mais produtiva. Porque normalmente as plantas mais resistentes são as que produzem menos. A gente não tem a combinação mágica de planta forrageira super produtiva e planta forrageira super resistente. Então, muitas vezes se escolheu na pecuária plantas que resistiriam mais a uma situação ruim, e com isso, aquela fazenda, aquela área, fica destinada a ser pouco produtiva, mesmo com melhoria de manejo, mesmo com piqueteamento, mesmo com tudo que a gente consegue fazer para, de alguma forma, melhorar esse problema, ela vai continuar sendo menos produtiva do que uma outra fazenda que escolheu espécies que têm maior capacidade de produção e que necessitam de mais atenção também. Então, para complementar, né, a tua pergunta, a gente tem que escolher, primeiro, qual é a que produz mais nas minhas condições. Segundo, qual é a mais adaptada às condições climáticas que a gente tem. Então, ela é meio ligada na primeira pergunta. Depois, qual a que vai produzir mais pasto para mim? Imagina que se eu escolher uma pastagem que pode produzir 14 toneladas de matéria seca por hectare por ano, em vez de outra que vai me produzir no máximo 10 toneladas, é uma brincadeirinha de 4 toneladas a mais por hectare por ano para o resto da vida. E 4 toneladas aí são 40% a mais de produção, 40% a mais de produção, 40% a mais de gado, 40% a mais de desempenho econômico. Imagina quando a gente multiplica isso por 100 hectares de pasto ou 200 hectares de pasto, o impacto que a escolha correta de uma forrageira mais produtiva e mais que pode proporcionar mais produção, ao final das contas, maior rentabilidade, ela pode causar de impacto. Então, lembre-se sempre, né, as mais produtivas são sempre as mais exigentes, mas também são as que têm condição de trazer melhores resultados econômicos para a propriedade.